Agora ficou fácil refutar os irmãos, né, protestantes. Então veja, a gente tem dito que o protestantismo não vem de Deus, não é um projeto de Deus de forma nenhuma, né? Não é um projeto que esteja na Bíblia, né? Cada pessoa fundar a própria igreja. Então, essa reforma, que eles chamam de reforma, mas na verdade é uma deforma, também considerada como uma rebelião, porque é isso que é, né? Porque uma reforma deveria ter um fim. E a gente vê que essa reforma, tal reforma protestante, né, nunca acabou. Tem sempre neguinho ainda fundando, né, a sua própria igreja. Então a gente vê que o objetivo é causar confusão, é atrapalhar, né, é atrapalhar a evangelização. É aquilo que Jesus Cristo falou na parábola do joio, né, e do trigo. Assim que o trigo, né, foi lançado no chão, o trigo do evangelho foi lançado no chão, o inimigo de Cristo lançou a semente, né, do joio, né, para atrapalhar. E é sempre assim. É sempre assim. É sempre assim, dessa forma. Todos os dogmas católicos são extremamente combatidos por pessoas do protestantismo que não têm o mínimo de preocupação de investigar a fundo, né, aquela questão do dogma católico. Simplesmente só discorda. Tanto é que quando você vê um protestante voltar para a igreja católica, abrir os seus olhos lá no protestantismo e ele voltar, ele diz, olha, a igreja que é pregada lá, a igreja católica que é pregada no meio protestante, é uma caricatura, é uma tremenda mentira. Aí eles dizem, olha, vocês são... a igreja católica é propagadora, né, de heresias. Aí eu fico pensando, meu Deus, se a gente usar o mesmo critério no protestantismo, nessas garagens, o que estão sendo falado, né, no meio do protestantismo, é assustador. Esses dias a gente tem aí a frase do Of the King, né, desse pastor Mirim, né, desse Miguel, o pastor Mirim, que causou aí uma grande chacota no meio, né, do protestantismo. Então veja, nessa frase desse garoto lá, desse Miguel, desse pastor Mirim, of the King, né, desligue o rei. Será que é isso? Não é isso que está acontecendo no protestantismo? Desligue o rei? Você acha que essa frase desse rapaz foi uma simples brincadeira, foi à toa? Ou você vê aí por trás disso tudo uma mensagem, né, desse of the King, no meio, né, do protestantismo? Porque eles negam cegamente, né, a fé católica. Repito, sem fazer um estudo, né, profundo. Uma rivalidade que muitos desses irmãos protestantes que entram num canal católico, por exemplo, para fazer chacota, para contestar algo, que às vezes ele nem mesmo sabe porque está entrando no canal católico e não sabe explicar porque está indo contra, né, a fé católica. Definitivamente é isso que acontece. Porque quando eles estudam mais profundo a questão, eles acabam virando católico. Não tem como não ser católico lendo a Sagrada Escritura com honestidade, com seriedade, né, com sinceridade, sem interesse próprio de enriquecer. Então, quando a pessoa tem um interesse próprio de enriquecer com a Bíblia debaixo do sovaco e propagando mentiras, fazendo propósito, vamos fazer um propósito aqui de 100 reais. Aí o cara conversa sem parar, faz um barulho danado, que é para você não entender, e passa o Pix pro camarada. Vamos fazer um propósito de 500 reais, vamos fazer um propósito de 1.000 reais. E aí vai enriquecendo, enganando as pessoas, né? Licença da palavra aí, mas enganando os trouxas, que não conhecem as Sagradas Escrituras. Porque quem conhece as Sagradas Escrituras, jamais vai ser protestante, jamais vai sair da igreja católica. Qual a lógica que tem de um pai fundar mais de 100.000 denominações independentes uma da outra, que até são rivais uma das outras? Qual pai bíblico que você conhece que fundaria tal movimento?
Me responde uma coisa, qual pai bíblico que você conhece que fundaria mais de 100 mil denominações independentes uma da outra, ensinando cada um uma coisa diferente? Qual pai fazia isso com seus filhos? O Deus? Não. Como disse Jesus, como falou Jesus Cristo, né? O vosso pai é o diabo. É ele que causa confusão. Jamais isso pode ter vindo de Deus. Porque o Pai Celestial só fundou uma igreja, só enviou um filho e esse filho só fundou uma igreja. Então logo, essa falácia protestante de dizer, não, nosso Pai é Deus, não. Deus é Deus da ordem e não da confusão. Então quem causou toda essa confusão, com certeza absoluta, não foi Deus, o Criador de todas as coisas, mas o pai da mentira. Digo isso com toda a certeza do mundo, sem nenhum medo de errar. O protestantismo não tem respaldo bíblico e não foi vontade de Deus de jeito nenhum. Não é o Pai Celestial que quis fundar mais de 100 mil denominações diferentes e isso confundir a cabeça das pessoas. Aí eu pergunto para você, qual a lógica faria um pai amoroso, um Deus todo-poderoso, criar um movimento desse, com tantos caminhos diferentes, para enganar seus filhos? A um não batiza, outros batiza. Um diz que é o sábado, outro diz que é o domingo. Outro rejeita. Eles rejeitam completamente a igreja de Cristo. Para você ver. E eles nasceram nessa rebelião do século XVI. Então, nós concluímos com toda certeza do mundo que o pai do protestantismo não é Deus, mas de forma nenhuma. É só para causar confusão, né, no meio do trigo. É o joio no meio do trigo, sem sombra de dúvida. E digo isso não para ofender ninguém, mas para que a pessoa estude, verifique, na lógica, no bom senso, qual sentido faria um pai fundar tantas igrejas, tantas denominações independentes uma da outra, não falam a mesma língua, não tem um credo único. Qual sentido faria isso? Só para causar confusão, não é verdade? Então, só há um Deus verdadeiro e esse Deus verdadeiro só tem uma religião verdadeira, só tem uma igreja verdadeira. Isso é óbvio, né? Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis fazer nesse vídeo, né? Refutando aqui os nossos irmãos protestantes de uma maneira dura, mas respeitosa, para alertá-los. Você que está no meio do protestantismo, faça essa reflexão. Qual Deus faria isso com seus filhos? Fundariam tantas denominações independentes, diferentes e independentes uma das outras, sem nenhum respaldo bíblico. 1500 anos depois da Santa Igreja. Qual pai você conhece no Evangelho que faria isso com seus filhos? Essa lógica, ela é arrasadora. Isso acaba com a falácia protestante. Qual pai faria isso? Você conhece algum pai que faria isso? Às vezes eu uso um exemplo. Você que tem 4, 5 filhos aí. Você ensinaria para eles totalmente caminhos diferentes, independentes e contraditórios para cada um deles? Você não ia fazer isso, né? Com certeza você não iria fazer isso. E muito menos Deus. Qual Deus não iria fazer isso com seus filhos? Dar tanta opção, tantos caminhos contraditórios, diferentes, independentes um do outro. Basta fazer essa reflexão. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis partilhar com você nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.